turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Nesta manhã aqui, vamos bater um papo com o diretor da EFASerra, Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, que oferece ensino médio e técnico em agropecuária. A EFASerra é uma escola privada. A gente vai até conhecer um pouco da história, né, dessa escola. E para falar sobre a EFASerra, que é uma escola privada de caráter comunitário, mantida por uma associação de pais, nós vamos conversar com o diretor da escola. Desde 2017, ele que é mestre em matemática, o professor e diretor Israel Maté, que está conosco nesta manhã. Tudo bem? Bom dia, professor. Como é que você está? Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Professor, vamos falar um pouco da escola, vamos conhecer, né? Afinal, eu já falei rapidamente aqui, mas nos fale o que é a EFASerra, a Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. Exatamente. Então, a EFASerra é uma escola, como você colocou, né? Uma escola privada. É uma escola que é mantida pelos pais, né? Uma escola como se fosse um CPM de uma escola. E esse Aham. CPM tem um CNPJ, o qual mantém a escola, né? Mas são pais, são os jovens que aqui estudam, são filhos de agricultores, filhos e filhas de agricultores, né? Uma escola que iniciou lá em 2013, na cidade de Garibaldi, né? Iniciamos lá com turmas de 13, 14 alunos, e esses pais, né, eles se inspiraram numa escola lá de Santa Cruz do Sul, uma co-irmã nossa, EFASC, né? E eles estavam numa feira, né? E os pais viram lá que aqueles jovens, nesta feira de produção agropecuária, esses Uhum. jovens faziam muitas perguntas, né? Eram muito despojados ali e tal. E aí eles quiseram saber de que escolas vinham esses jovens, né? E eram todos agricultores, né? Porque o agricultor geralmente é um pouco mais acanhado, né? Não tem um pouco mais de vergonha. Nas escolas que estudam, geralmente, escolas regulares, ah, são um pouco mais deixados de lado, né? E Uhum. aí eles foram conhecer a nossa co-irmã lá, então, a EFASC, e disseram, bom, nós vamos trazer para a Serra Gaúcha uma escola, né, voltada para o jovem do campo, né? Uma escola diferente, na qual trabalha com a pedagogia da alternância, né? Esse jovem que está na sua propriedade, ele não perde o vínculo com a propriedade. É um Ah, jovem que uma semana ele está na escola em regime de internato e na certo. outra semana ele está em sua propriedade. Então, Uhum. por isso a alternância, a gente vai alternando períodos. Uma semana na escola, uma semana em casa. Na semana que está em casa, ele vai pôr em prática os ensinamentos que ele teve aqui na semana que estava na escola. Então, vai aliando a teoria e a prática, né? Esse jovem, para poder estudar na escola, ele tem que ter uma área experimental em casa. Então, é uma área que é só dele, né? E nessa área, tudo que ele vai vendo aqui na escola, ele vai colocando em prática lá na sua propriedade. Professor, Israel, essa área que ele vai cultivar, digamos assim, ela é avaliada posteriormente pela própria escola? Sim, ela é avaliada quinzenalmente, né? Ah. Então, o jovem, a cada 15 dias, quando ele está na escola, então, né? Ele Uhum. vai trazer fotos desta área, né? Vai fazendo um portfólio de como essa área ela está sendo trabalhada, né? E todos os assuntos, então, todas as semanas eles têm que fazer alguma coisa que é orientado na semana que estão na escola. Uhum. Também, no mínimo uma vez por ano, a gente visita esta propriedade. Então, a gente visita para conversar com a família, para ver como o jovem está na escola, para ver como está essa área experimental, até para saber depois quais os objetivos que esse jovem tem a um longo prazo, né? Porque o jovem ingressa aqui conosco no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio, e ele finaliza a formação básica aqui no terceiro ano do ensino médio. Uhum. Então, a gente faz um curso integrado. A gente integra o curso técnico em agropecuária, com o curso de ensino médio. Então, essas matérias, ao longo da semana que eles estão aqui, a gente vai integrando, integra lá matemática, física, com produção vegetal, produção, zootecnia, gestão, agroindústria, agroturismo,
Então, a gente vai integrando isso aqui na escola e aí em casa ele acaba colocando isso em prática. É um curso técnico de ensino médio, é isso, professor Israel? Curso técnico de ensino médio, exatamente, curso integrado, então, curso técnico de ensino médio na área de agropecuária. A sede é aí em São Pedro da Terceira Légua, esse em Caxias do Sul. Mas você falou que Isso. começou em outra. É Garibaldi que você falou, né? Que começou a Serra? A gente iniciou, né, as atividades da EFASERRA iniciaram em Garibaldi em 2013. Hum, Depois o prédio lá foi solicitado, né, pelo pessoal que alugava. Então, em 2015, a partir de 2015, a escola veio para Caxias, sim, né? Então, estamos aqui em Caxias, em São Pedro da Terceira Légua, interior do Caxias do Sul, né? Na sim. estrada do imigrante, por onde começou o Caxias do Sul, inclusive, né? Então, estamos aqui desde 2015, também num prédio que é alugado, né? Mas aqui hoje é a nossa sede. A gente tem aqui 1,5 hectares, né, de propriedade aqui, né, onde também, além de toda a parte do internato, né, a parte da alimentação, dormitório, salas de aula, a gente tem também um espaço para colocar as práticas, né? Então, eles também fazem algumas práticas aqui na escola, Sim. né, uns ensinamentos práticos aqui para depois poder levar para casa e fazer na sua área experimental. Professor Israel, se o aluno, você falou que são filhos de agricultores, né, que frequentam a escola. Tá, mas esse é um requisito básico ou, por exemplo, qualquer aluno pode ingressar na EFASERRA? Você É um não é filho de... requisito. É um pré-requisito básico ter pelo menos ter ligação com a agropecuária, né? Porque esse jovem vai ter que ter essa área, ela tem que ter 100 metros quadrados, em primeiro lugar, essa área de experimental. Certo. Também, a gente chama de planos de estudo. Então, na semana que eles estão em casa, eles vão fazer alguma pesquisa em relação à sua propriedade, em relação à sua comunidade, né? Então, no primeiro ano, eles acabam o primeiro ano com uma maquete, né? Uma maquete da sua propriedade, onde que eles vão ter ali todos os recursos hídricos, quais são as benfeitorias que tem, quem são os lindeiros. Então, eles vão estudando isso, né, para ter nas mãos, literalmente ter nas mãos, a sua propriedade, para saber o que que eles estão trabalhando ou no que eles podem trabalhar nessa propriedade. Porque a Sim. gente tem jovens, filhos e filhas de agricultores ali, que muitas vezes não conhecem a sua propriedade, né, que um pouco nunca campearam toda a propriedade. Então, se busca isso nesses planos de estudo que a gente manda semanalmente para casa, né? Estudos orientados, né? Mas que esse jovem conheça e tenha, no final do primeiro ano, a sua propriedade literalmente em mãos, né? Saber tudo que tem de potencialidades, o que tem de dificuldades ali para tentar melhorar ou para poder aproveitar essas potencialidades que tem ali. Sim, claro. No caso, o aluno precisa ter, você falou, professor Israel Maté, que o aluno precisa ter 100 metros quadrados para produção experimental, né, que faz parte do processo pedagógico do curso, né? Exatamente. Do pedagógico. Se tiver 100 metros quadrados, ele pode ingressar. Teoricamente, ele não precisaria ser filho de um agricultor, mas é um pré-requisito, como você disse. A gente, na realidade, assim, ó, hoje, né, pela procura que a escola tem, né, ele vai ter que ter uma propriedade para poder escrever depois sobre essa propriedade, né? Uhum. Nem tanto para pôr em prática, mas ele vai ter que escrever, porque senão ele chega na aula, quantos hectares tem tua propriedade? Quem são os lindeiros? O que que tu tem de benfeitorias? O que que tem de material para vocês trabalharem? Então, se não é um filho do agricultor, ele acaba ficando de fora de todos esses planos e aí acaba complicando, né? Claro. Então, e hoje, por exemplo, ano passado nós tivemos mais de 150 jovens inscritos, né? E tivemos que fazer uma seleção, porque nós tínhamos apenas 80 vagas, né? Uhum. Então, um dos pré-requisitos básicos foi esse, né? Tem que ter uma propriedade, e essa propriedade que seja ou o jovem estar morando nela ou próximo para poder ele estar estudando ela, Entendi. né? A gente diz, não adianta o jovem morar, por exemplo, em Canela e ter a propriedade, vamos supor, lá no Paraná. Ok. Ele não vai conseguir estudar, Sim, sim, sim. né? Então ele vai ter que ter essa propriedade para poder estar estudando sobre ela. E assim, ó, o auxílio da família é essencial no nosso processo, Uhum. porque o jovem, na semana que ele permanece em casa, as pesquisas que eles têm que fazer sobre a propriedade ou até sobre a comunidade que ele está inserido, que é no segundo ano, ele precisa de muito auxílio da família, Sim. né? Então a família é essencial nesse processo e a gente chama a família para esse processo. E mais, né? Hoje a gente pegar um jovem aí, um adolescente, cada vez mais estão naquele celular, não falam tanto com a família, mas nos nossos planos de estudo, tudo que eles têm que pesquisar
tem que vir, tem que ir lá conversar com o avô, conversar com o tio, conversar com o pai, com a mãe, com um vizinho, né, para buscar essas informações que ele não vai encontrar as informações da sua propriedade na internet. Vai Sem ter que dúvida. ser no cara a cara ali, digamos. Sim. E vai estar tem que estar vivendo essa experiência. Professor Israel, Exatamente. e a escola recebe alunos de toda a região, professor? Quem são os alunos Isso, hoje que frequentam a escola, temos a EFA Serra? ela é uma escola regional, né? Uma escola, a gente diz, ela é, embora seja privada, né? Uhum. Mas é uma escola comunitária, né? A gente está aqui em Caxias do Sul, sim, mas hoje se tem mais de 30 municípios que acessam a escola, né? E aí, graças a essas parcerias com os municípios, que a escola tem crescido cada vez mais. Então, as prefeituras, a gente busca, as prefeituras que têm jovens aqui, né? Eles auxiliam ou com bolsas de estudo, ou com o próprio transporte dos jovens para cá, né? Esse ir e vir, né? Porque se eu pegar um agricultor, a pessoa vai perder um turno para trazer o jovem para cá e vai perder outro turno para vir buscar na sexta-feira, né? Uhum. Então, as prefeituras auxiliam e auxiliam muito com isso, né? Ou pagam o transporte, ou dão uma bolsa de estudos para esse jovem estar aqui, né? Então, se tem essa rede de parcerias, né, que a escola conta, né, graças ao trabalho que a gente vem desenvolvendo ali ao longo de 11 anos já, né? Sim. Além também, né, que de outras instituições, porque além, já colocando aqui, então, que além do curso técnico em agropecuária, a escola também é uma entidade formadora de jovens aprendizes. Então, a gente tem o Aham. cadastro no Ministério do Trabalho. Então, a gente trabalha com um jovem aprendiz totalmente diferente do convencional. É Uhum. um jovem aprendiz para o jovem do campo. Esse jovem aprendiz, o jovem tem o apoio das empresas, que não necessariamente seja no meio agropecuário, tá? Mas eles fazem a parte prática, né, deste jovem aprendiz na sua propriedade. Então, o jovem aprendiz geralmente faz a teoria na escola, na formação, né, e a prática na empresa. Uhum. O nosso jovem, a prática é feita na sua propriedade, por isso também dessa área experimental. Então, a gente consegue comprovar essa prática desse jovem na área experimental que ele tem lá em casa. Sim. Então, por isso, é um jovem aprendiz diferente do convencional que se tem, e se formou esse jovem aprendiz, né? E hoje a gente consegue operar todos os jovens. Hoje são mais de 200 jovens que estão em formação conosco nas 2 semanas, nos 3 anos do ensino médio. E se contar o estágio, a gente tem mais de 250 jovens em formação, né? E todos eles têm esse auxílio, essa bolsa, né, de jovem aprendiz. A gente tem essas empresas que auxiliam esses jovens também, né? E é sempre uma ótima ajuda também ter essa bolsa, né? E essas empresas acreditando no trabalho da escola, no trabalho desse jovem, investindo para o futuro do jovem, né? Professor, no caso, professor Israel, no caso do jovem aprendiz, também está dentro desse mesmo pré-requisito que seja filho de agricultor? Porque na realidade o que acontece, né? Ele também vai ser integrado juntamente com o técnico e o ensino médio. Uhum. Então ele vai fazendo ao longo da semana, a gente não tem, de manhã é o técnico, de tarde é o médio, à noite é o aprendiz. Então a gente vai integrando conforme a gente tem a disponibilidade de professores também, né? Porque hoje se conta com mais de 22, 23 disciplinas ao longo da semana, né? Então, conforme a disponibilidade do professor, a gente vai oferecendo também o curso de jovem aprendiz. Bom, e obviamente que para o aluno ingressar, tem um processo de matrícula. Isso, como é que funciona aí para o ingresso na EFASERRA, Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha? Exatamente. Então, a gente permanece o ano inteiro com as inscrições, né, abertas. A gente tem o site www.efaserra.com.br. Então, nesse site a gente pode estar se inscrevendo ao longo de todo o ano. E agora, então, ao final do mês de novembro, a gente encerra as inscrições para o ano de 2025 e faz um processo ali. A gente chama todos esses pais, essas famílias, com os jovens, para fazer num sábado, né? A gente está marcando ali, mas provavelmente no final de novembro. Então, fazer num sábado essa seleção. O jovem vem aqui, conversa, conhece a escola também. É importante isso, né? Que ao longo do ano essas famílias com os jovens venham conhecer o espaço da escola, porque é uma escola diferente, né? É uma escola que o jovem fica em internato, ele permanece a semana toda de segunda a sexta-feira conosco. Então, vem conhecer todas as instalações, ver se sente bem também, né? Para depois nós podemos fazer a matrícula. Então, agora, ao final do mês de novembro, início de dezembro, a gente já está fazendo as matrículas, estamos ainda com as inscrições abertas, né? Então, no site da escola tem todas essas informações.
a gente sempre pede novamente, né? Manda um WhatsApp aqui para nossa secretaria, marca uma visita, né? Para nós aqui, para vir começar a conhecer um pouco mais de como que é esse processo todo. E aí depois a gente faz uma seleção, se faz uma prova de redação, né? Nesse dia, nesse sábado que a gente chama as famílias, né? Uma redação para esse jovem para ver qual é o interesse dele estar na escola. E ao longo do mês de dezembro a gente começa então a fazer as matrículas. Ok, professor Israel Maté, que é diretor da EFASERRA, Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, localizada em São Pedro da Terceira Légua, na cidade de Caxias do Sul. Professor Israel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Sucesso aí no trabalho de vocês na EFASERRA, professor Israel Maté. Muito obrigado, nós agradecemos o espaço e estamos à disposição dos jovens e famílias que quiserem vir conhecer a escola. Agende uma visita conosco e será um maior prazer recebê-los. Muito obrigado. Só acessar o site ali, é isso, né? EFASERRA, isso? Isso, efaserra.com.br, né, que vai ter todas as informações no site, dá para conhecer também um pouco mais dos nossos instrumentos pedagógicos, né? Não é só prova que a gente avalia, então dá para ficar a manhã inteira aqui falando sobre a escola, instrumentos pedagógicos que a gente vai avaliando nesses jovens também e que a gente busca, né, para uma formação integral desse jovem do campo. Ok, professor Israel, um abraço aí, sucesso no trabalho de vocês. Um abraço, obrigado. Obrigado, Israel Maté, diretor da EFASERRA, Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. Depois do intervalo, temos os nossos destaques locais aqui, a gente vai trazer na sequência, e ainda nesta manhã nós vamos conversar com o secretário de Inovação de Gramado, Heitor Noel, e o coordenador de projetos de inovação, Theo Reis Machado, para falar sobre o programa RS Qualificação. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, confira 8h21, temperatura que está nesse momento Obrigado. em 17 graus. Muito mais que rádio. Muito mais. Clube 885. Muito.